Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem, que tenham passado uma ótima semana. Estamos chegando ao fim da semana, né? E vamos discutir o capítulo 10, tá? Do módulo 5. Capítulo 10, módulo 5, cujo tema é consumo e conservação, tá? Nós vamos discutir inicialmente os recursos minerais, os seus usos e as suas limitações, tá? Quando eu falo de recursos minerais, eu estou falando de tudo aquilo que a natureza produz e que na sua base tem um mineral como principal componente, tá? A litosfera, ela está em constante transformação e num movimento de alteração frequente, tá? A crosta terrestre, ela tem mais de 5 milhões de anos e durante esse período ocorreram muitas mudanças e muitos eventos. Por exemplo, né, houve uma fase em que o nosso planeta possuía apenas um continente, que era chamado de Pangeia. Só que com os movimentos tectônicos, aí aquele território, né, que era um só, ele foi se afastando aos passados milhões de anos, até chegar à estrutura que nós temos atualmente. Mas as rochas, elas nos contam a história do nosso planeta, tá? Porque elas trazem em si traços sobre esses processos do passado, da estrutura geológica do nosso planeta, tá? Quem é o geólogo? A partir da página 240, me acompanhe, por favor. O geólogo é o profissional que estuda a composição das rochas para saber como e quando elas se formaram. Assim, eles conseguem definir, né, quais processos elas vivenciaram, né, elas passaram, e até ele chegar ao ponto atual, tá? Então, o geólogo é um cientista, assim como o geógrafo, mas o geólogo ele estuda especificadamente as rochas. E a geografia usa a geologia como sua auxiliar nos estudos no que diz respeito às rochas e o seu processo histórico de formação, tá? Bom, as rochas e os minerais, a rocha é um componente sólido, tá? Que é formado naturalmente por vários minerais, um ou mais minerais. As rochas que compõem são as rochas que compõem a litosfera, desculpa. Um mineral, né, uma substância inorgânica que é formada naturalmente e definida quimicamente por processos que acontecem na crosta terrestre. E os minerais são a composição básica das rochas, tá? Só que existem tipos de rochas, não existe só um tipo. Nós vamos estudar 3 tipos de rochas, que é fundamental para vocês entenderem um pouquinho sobre a geologia, tá? Bom, antes disso, eu preciso considerar uma coisa. A formação da Terra, ela se deu há mais de 4 milhões de anos, tá? Houve uma concentração de materiais pesados no interior do nosso planeta, no núcleo e no manto inferior, enquanto os materiais mais leves, eles ficaram nas camadas mais externas, que foram o manto superior e a crosta, tá? Os minerais, eles podem ser sólidos, cristalinos e com constituição química já pré-definida. Bom, os tipos de rochas. O primeiro que nós vamos estudar são as rochas magmáticas ou ígneas. Pode usar os 2 tipos, tá? Magmáticas ou ígneas. As rochas magmáticas, elas surgem, né, nascem a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Então, quando o magma entra em processo de resfriamento e de solidificação, forma-se uma rocha magmática. Na superfície, tá? Quando ela está na superfície, ela é chamada de rocha vulcânica. Agora, quando ela está no interior da crosta, ela é chamada de rocha plutônica. Essa imagem que vocês estão vendo na primeira foto é uma rocha vulcânica na Argentina. E essa segunda é uma rocha plutônica, que foi retirada da Serra Nevada, Califórnia, Estados Unidos, tá? Qual é o segundo tipo? São as rochas sedimentares, que está aí na página 241, rochas sedimentares. As rochas sedimentares, metamórficas e ígneas, elas têm uma relação entre si, tá? Elas, mais especificadamente as sedimentares, elas se formam a partir do intemperismo, há uma decomposição química daquela rocha, uma desintegração física e uma desintegração biológica. Então, acontecem 3 alterações: química, física e biológica. Daí formam-se os sedimentos, por isso que vem esse nome de sedimentares. Há o processo de decomposição,
de compactação até se formar de fato uma rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar ela passa por um processo longo de transformação, tá? É preciso esses 3 agentes, químicos, físicos e biológicos, para transformá-la em sedimentos que vão passar pela deposição, desculpem, pela compactação para poder se tornar uma rocha de fato sedimentar. E as rochas metamórficas. Essa palavra metamórfica vem de metamorfose, tá? De transformação. Então, é a transformação de outras rochas ígneas, sedimentares e metamórficas quando se transformam, ígneas e sedimentares, desculpa, quando se transformam em rochas metamórficas, a partir da alta pressão e da temperatura na crosta. Essa primeira foto é de um gneiss, retrato Leblon, no Rio de Janeiro, e a segunda é o mármore, de Córdoba, Argentina. Bom, os tipos de recursos minerais, tá? Os recursos minerais, eles são muito importantes para a economia de um país, tá? O ouro, ferro, cobre, zinco, muitas e muitas coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia tem recursos minerais presentes. Um exemplo é esse computador que eu estou usando agora, o celular que vocês estão usando, o computador também. Então, a composição desses materiais eletrônicos, tá? E portáteis também, lá no interiorzinho da placa dele tem minerais, tá? Em transformação e que são parte fundamental da função que aquele equipamento vai exercer. Bom, vocês vão agora para a página 242, tá? Tem um quadrozinho que vocês vão ver minerais metálicos, energéticos, fósseis e não metálicos, tá? Inicialmente, é importante considerar que há 2 tipos: os recursos minerais metálicos e os não metálicos. Os energéticos fósseis, eles são não metálicos. Por isso que aqui nesse quadro, eles entram na partezinha dos recursos minerais não metálicos, tá? Os recursos metálicos, desculpa, são rochas que têm na sua composição elementos metálicos, tá? Por isso que recebe esse nome. Exemplos: ferro, alumínio, cromo, manganês, titânio, magnésio, cobre, chumbo, zinco, ouro, estanho e etc. Já os não metálicos são aqueles minerais ou rochas, tá? Que não contêm minerais metálicos. São exemplos: minerais para uso químico, fertilizantes e usos especiais. A gente pode citar o cloreto de sódio, os fosfatos, os nitratos e o enxofre. Já aqueles que são usados na construção são cimento, areia, cascalho, gipso, amianto. Tem também os combustíveis fósseis, que aqui no módulo de vocês tem energéticos fósseis, mas que é a mesma coisa, tá? Carvão, petróleo, gás natural, xisto, né? Folhelho, que é xisto. E a água também é um mineral, tá? Por isso que a gente chama de água mineral. Mas ele é não metálico, tá? Tanto dos rios, lagos e da água subterrânea também. Bom, vamos lá. Para que servem, né, os minerais? Para muitíssimas coisas, tá? Acompanhe a partir da página 243. Olha só, na sala de aula, você usa uma carteira que deve conter em sua estrutura algum material que tem origem em um recurso mineral, como ferro ou alumínio. Então, basicamente tudo na nossa casa, na escola, na rua, tem minerais. Eu já dei o exemplo do celular e do computador. Então, a gente usa os minerais para muitas coisas, tá? Os combustíveis fósseis, por exemplo, eles são não metálicos, né? Mas eles são recursos minerais. Então, para o carro funcionar, é preciso um recurso mineral. Então, para tudo a gente usa. Os minerais industriais são aqueles que são usados na fabricação de objetos em que pegam o mineral em estado bruto, tá? E vai transformar para ser empregado na indústria, tá? Como exemplos, a gente pode citar tanto da indústria de bens duráveis, como o computador, quanto aquelas indústrias de bens de consumo que são não duráveis. Por exemplo, alimentos, tá? Não é que tem mineral, mas vai ter uma máquina que vai transformar ali aquele alimento e aquela máquina é feita a partir de minerais. Então, na indústria, a gente também utiliza muito. Existem muitos impactos ambientais na extração dos recursos minerais, tá? Infelizmente, o nosso meio ambiente não fica de fora desse processo. Quais são esses impactos? Desmatamento, tá? Para retirar muitas coberturas, retira-se muitas coberturas vegetais para
retirar o mineral, né, para fazer uso daquele, exploração daquele mineral. A poluição hídrica, tá, que é dos lagos, dos rios, das águas subterrâneas, porque o mineral, ele para extrair é preciso usar alguns elementos químicos, tá? E por isso às vezes escoa e vai parar nas fontes de água. A alteração do relevo, porque algumas áreas precisa retirar mesmo ali a cobertura rochosa. E ainda tem o processo de erosão do solo, tá? O ressecamento e aquelas rachaduras que ficam no solo quando ele está erodido. E ainda tem os impactos socioambientais. O que é que isso quer dizer? Em áreas onde há exploração mineral, a mineração ela afeta diretamente a população ali do entorno, tá? Muitas famílias precisam sair dos locais, tá? Quando se acha uma jazida mineral ali. E, além de prejudicar o meio ambiente, ainda prejudica essas famílias, que às vezes recebem indenização pela casa, tá? Ou ali aquela empresa, o governo paga, mas a pessoa tem que deixar o seu local de origem, aquilo que construiu, para, de fato, ali dar lugar a processo de exploração desses minerais. Bom, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, que tenham compreendido. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá? E vocês vão responder as questões da página 248, 249 e a 250, tá? Tanto de aplicação quanto proposto, que são todas as páginas, porque esse capítulo é curto, então os exercícios também são basicamente pequenos, tá? Tem muita coisa de marca X, de completar, inclusive. 248, 249 e 250, todas as questões. Fotografa e envia para mim pelo Google Classroom até o prazo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, se cuidem e tchau, tchau.